eu sou Edu e hoje eu vim contar pra vocês um pouco de como que foi meu primeiro semestre na Faculdade de Artes Visuais. No caso, eu sou estudante da UFBA. Como falei, estudo Artes Visuais, cursei meu primeiro semestre agora, no começo de 2025. Enfim, e eu vou contar um pouco das experiências que eu tive e vou também mostrar minhas atividades enquanto isso. Eu ia fazer um vídeo organizado, das que eu menos gostei pra que eu mais gostei, mas na realidade, todas têm alguma coisa que eu gostei de ter feito. E eu vou comentando um pouquinho disso. Eu decidi então que eu vou separar por disciplina. Eu tenho a disciplina de escultura, desenho e pintura. Os nomes não são esses, mas a gente vai falar assim. Isso não é só porque eu não lembro o nome certinho das disciplinas e sempre chamei assim. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá. Antes de partir para as atividades, eu queria dizer que, uma das coisas desse semestre é que eu conheci muita gente legal, muita gente mesmo. Não só professores e pessoas legais, mas eu também fiz muitas amizades incríveis, inclusive, que me inspiram a continuar fazendo arte, a não desistir, que me ajudam quando tá mais complicadas as coisas em relação à cabeça, enfim. Além das amizades legais, tive muitas experiências relacionadas à arte que foram, totalmente novas. Principalmente escultura e pintura tiveram coisas que eu nunca tinha feito. E de repente eu tinha que fazer pra entregar e era isso. Ah, inclusive, as coisas que estão aqui atrás, são as atividades. Eu vou ir mostrando, deixa aqui pra ficar mais fácil, mais organizado. Eu vou tentar seguir a ordem que foram feitas as atividades, mas talvez eu erre, mas não teve tanto problema assim. Em pintura, a gente começou com o nanquim, que foi uma técnica aguada, e começou por aqui. A gente tava fazendo uma folha de reprodução, ele botou essa folha lá, a gente tirou foto, tirou a saturação e aí fez essa representação. Eu particularmente gostei muito desse, porque, como eu falei, eu nunca tinha mexido com pintura. Uma coisa legal das disciplinas é que elas meio que vão se complementando e uma atividade meio que complementa a outra. Então elas vão, se sobrepondo e se complementando. Aqui a gente trabalhou com valores. A gente tinha que entender, as variações de tons e etc. Isso que era o nanquim. No desenho, eu também fiz uma atividade relacionada a isso, que daqui a pouco eu vou mostrar. Depois, fomos para perspectiva. O professor explicou sobre perspectiva cônica, sobre os planos pictóricos, como que a gente pode passar aquela energia de profundidade, sabe? E aí a gente tinha que fazer uma paisagem. Como eu nunca tinha feito pintura com nanquim, eu precisava entender melhor o material. Aí eu fiz esse esboço, que é totalmente caótico, que ia ser como eu queria minha pintura mais ou menos. O que estava mais pra frente teria que ser mais escuro, enquanto fosse mais pra trás ia desaparecendo. Depois de entender o que eu ia fazer, pedir a opinião do professor, eu fiz a parte final, que foi essa aqui. Eu acho que consegui passar bem essa ideia de profundidade. Não teve tanta dificuldade nessa, essa foi de boinha. Depois do nanquim, fomos pra aquarela, que é parecido com o nanquim, mas um pouquinho diferente. O professor explicou a composição, eu não vou ficar explicando não. A primeira atividade era de reprodução de novo. E a gente tinha que reproduzir dessa vez uma garrafa de vidro transparente com um líquido dentro. E surgiu essa daqui. Esse aqui, de verdade, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque, sério, eu achei muito bom. E, inclusive, recebi elogio do professor. Eu anotei. Não sei se dá pra ver. Mas eu anotei e eu deixo junto aqui. E tá escrito assim: Anderson disse, muito bom, isso aí. Porque o professor, ele é, muito rígido. E eu fiquei muito feliz em ter recebido um elogio. Depois disso, a gente foi pra aplicar em uma paisagem novamente. E surgiu esse daqui. Um trem, como se fosse na água. Esse aqui eu não achei, oh meu Deus, trabalho super legal. Achei muito difícil e não gostei tanto do resultado. Gostei de como ficou, mas eu acho que poderia ter ficado melhor. Agora a gente tinha que fazer uma colagem e depois fazer essa reprodução. Só que eu não gostei de como ficou isso aqui. Sei lá, eu achei que ficou muito esquisito. Vou até passar rapidinho. Não achei que ficou parecido, não achei que ficou oh meu Deus, que coisa legal. Até a composição mesmo, não achei que ficou muito legal. E a tempera-ovo, o que aconteceu? A gente tinha que fazer o esboço pra levar pronto, pra lá só fazer a pintura. Por quê? A gente fez uma tinta com base de ovo e ela seca muito rápido e não tinha como a gente trazer pra casa. A gente não tinha os materiais, então a gente tinha que pintar lá. Eu tinha feito uma flor, um negócio simples. Quando eu chego lá, o professor me disse que não tem todas as cores, que a gente vai usar uma paleta específica lá, que só tem 4 cores, e não tinha azul, que era a cor principal da minha flor. E aí, o que era azul virou cinza, o que era verde virou musgo, e aí virou esse troço aqui. E pra piorar, o que aconteceu? Eu não ia pintar o fundo, só que aí o professor falou assim, pinta o fundo. Isso já tava no final da aula. Eu comecei a pintar, só que no final da aula ia ter outra aula, mas logo em seguida, e eu comecei a pintar desesperada, aí ficou tudo borrocado. Enfim, esse aqui ficou ok, mas o fundo me mata ainda um pouquinho.
Agora eu vou falar mais rapidinho, porque senão vai ficar muito denso esse vídeo. Agora, as telas. Nossa, as telas de verdade. Esses eu achei muito legal. Primeiramente, acrílica, que de verdade, esse daqui eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu nunca tinha pintado com acrílica, nunca tinha pintado em tela, nunca tinha pintado em tanta coisa e, tipo, eu acho que deu certo. Desenhei, tipo, como se fosse um dos meus personagens. Eu não tem nome pra ele nem nada, mas eu gostei muito de como ficou. Depois dessa tela de acrílica, a gente entrou em tinta a óleo, porque a gente precisava fazer 2 telas de tinta a óleo. E a primeira, que é a que eu já vou mostrar, a gente tinha que primeiro pintar toda em cinza, igual a gente faz em pintura digital, sabe? Pra entender os valores. E depois pintar com cor por cima. Eu tentei fazer um autorretrato. Eu gostei muito de como ficou. Principalmente, tipo, a blusa, sabe? Eu acho que deu uma solução legal. Foi muito legal, porque, tipo, a gente pintava em uma semana e podia mudar coisas nas outras semanas. Era muito doido. E acho que foi, assim, de longe a tela mais de boa de trabalhar. Não deu, tipo, trabalho... Assim, trabalho deu. Pera, deixa eu me corrigir. Deu trabalho. Mas ela dava pra corrigir muita coisa. Mesmo com o tempo. Tipo, não era igual a tinta acrílica que a gente pintou e, tipo, na mesma hora já tava seca e não dava mais pra corrigir sem ser cobrindo. A outra tela foi essa daqui, que a gente tinha que fazer uma paisagem urbana. Só que fora do padrão, sabe? Tipo, distorcida ou mais, assim, seguindo uma linha poética. E aí eu fiz essa daqui. Que foi basicamente um trem, tipo, em alta velocidade. Enfim, eu gostei muito dessa. Foi terapêutico fazer, porque, tipo, eu só derramei a tinta depois. Ó, primeiro eu fiz todos os prédios, desenhei o trem. Aí depois eu fui espalhando tinta. E, tipo, só passei o pincel assim, borrando tudo. Foi muito legal. E teve também aquela tela ali. Essa aqui. Cadê? E teve também essa tela. Que tem outro vídeo no canal, não vou conseguir tirar ela de lá, porque tá grudada na parede, não vou ter esse trabalho. Tem um vídeo só dela, porque eu gostei muito. Enfim. Sobre a matéria de pintura, assim, nota 10. Inclusive o professor, um querido, eu adorei ter aula com ele. Se você vai fazer artes visuais na UFBA, busque, o nome dele é Anderson Marinho. Não sei dos outros professores e tal, mas eu gostei muito de ter aula com ele. Inclusive eu quero ter mais aulas com ele. Foi extremamente divertido e é isso. Agora, vou pra escultura, que são menos peças, vai dar pra ir mais rapidinho. A matéria de escultura funciona em outra dinâmica. O professor é mais livre em relação aos temas. Tipo, a gente tinha que mais resolver a proposta. E nesse caso, a proposta dessa atividade que eu vou mostrar era planos, linhas e pontos, tipo, tridimensionalizados, um negócio assim. E basicamente o que eu pensei, eu vou construir uma forma de planos que vai virar um relevo. E aí eu construí esse daqui. Nossa, essa daqui foi uma das minhas atividades favoritas. Tipo, assim, ele é só um bonequinho. Só que se vira assim, ele é todo recortado, tá vendo? E todo de relevo. Nossa, eu gosto muito dessa. E atrás ela tinha um quebra-cabeça. Tem toda uma questão de significado. Se vocês quiserem, depois eu posso passar, tipo, falando dos significados, porque senão vai virar um vídeo muito grande. Eu gostei muito dessa atividade e de como ela ficou final. Tipo, foi a primeira atividade de escultura e o resultado me agradou, tipo, muito. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu adorei isso aqui. Depois, a gente passou pra um terror. Inclusive essa aqui. Essa daqui, meu Deus do céu, que caos foi fazer essa atividade. Primeiro a gente fez o molde em argila, modelou, tipo, tudo direitinho. Aí cobriu com gesso pra tirar o negativo. E aí depois tirou uma cópia com gesso e cimento. Nossa, essa atividade foi um caos em tantos processos. Porque o que aconteceu? Na argila foi de boa, nunca tinha mexido com argila, mas foi tranquilo. Na hora de tirar a cópia com gesso, eu nunca tinha mexido com gesso. Basicamente, o gesso, ele é, tipo, muito delicado, ele seca extremamente rápido. E eu perdi, tipo, meu balde de gesso. Eu fiz a primeira vez pra jogar na escultura e, tipo, eu pisquei quando eu fui botar minha mão, tipo, a mão bateu assim, não entrava mais, já tinha perdido o balde, eu fiquei muito chateado. Mas aí fiz de novo, deu certo. Aí ainda tinha a segunda etapa, que era tirar o positivo, que era a cópia, que é esse daqui. Essa parte foi até tranquila, a gente já tinha entendido que o gesso era delicado, que ele precisava ser preparado e usado rapidamente, tipo, ligeirinho. Mas aí, de boa, a gente fez lá, tirou a peça. O processo de tirar foi um saco, porque era extremamente duro e, tipo, a gente teve que ficar, tipo, martelando, não, como fala? Tipo, tirando com formão todo o excesso e gerou, tipo, uma bagunça tremenda e dava muito trabalho. E depois ainda teve que lixar tudo isso. E como se não bastasse todo esse trabalho para fazer esse negócio, na hora de pintar, a peça, ela não parava de suar. Eu não acho que eu não vou ter mais foto, mas se eu tiver, eu coloco de novo. Enfim, e eu pintava, quando amanhecia no outro dia, a peça amanhecia toda escorrida, tipo, e horrível. Eu pintava, ela é amarela, né? Eu pintava de amarelo, o amarelo escorria e, tipo, parecia um monstro, um negócio muito feio. Enfim,
Mas ela ficou assim. Essa aqui, igual todas as outras, eu acho que tem um significadozinho por trás. É como se fosse uma menina saindo, tipo, saindo assim. Atrás, eu confesso, não gostei muito. E eu fiquei sem ideia, tipo, minha cabeça tava pensando mais na frente. Enfim, eu gostei muito de como ficou essa, tirando todo o trabalho. Foi legal. Agora a última escultura. E a mais legal de todas. Esse aqui, esse queridinho. Eu até falei no outro vídeo que, tipo, que eu ia mostrar ele. Enfim. Inclusive, isso aqui, ó. Ai, passei um pro lado errado. Isso aqui foi da própria pedra. Eu tentei cobrir, mas não cobriu tanto, mas tá tudo bem. Esse foi uma escultura de subtração que a gente tinha que fazer. A gente tinha que, tipo, pegar um bloco de alguma coisa. Podia ser madeira, podia ser pedra, podia ser esponja, podia ser qualquer coisa. Isso só subtrair, não adicionar. A gente desenhava, tipo, eu desenhei na frente do tijolo e aí comecei a subtrair. Isso aqui é pedra, tipo pedra úmida, aquela de lixar o pé. E primeiro eu fiz tipo, a frente dele, aí cavei todo o tijolo e depois fui desenhando as laterais. Embora ele seja tipo, simplesinho, tipo, isso aqui eu tive que fazer depois, a orelha. Inclusive as orelhas ficaram tortas, mas tá tudo bem, eu gostei muito de como ele ficou. E nossa, essa atividade deu só trabalho, porque cortar uma pedra dá trabalho, mas no geral foi de boa. Acho que comparado à do gesso foi tipo 1000 vezes melhor. A única coisa dela é que tava corrido, então eu tive que fazer ela tipo, muito rápido, porque tava cheio de coisa, tipo, o semestre acabando. E agora, por fim, a disciplina de desenho. Inclusive, eu vou contar uma fofoca pra você. Meu professor de desenho, ele simplesmente, tipo, desistiu da gente, aparentemente, da gente, da turma. Eu não vou falar nome porque eu não tô maluco. Se você vai estudar artes visuais, vai entrar na UFBA, não saiba aquele homem e boa sorte ao escolher qual seu professor de desenho. Enfim, basicamente, ele começou dando aula de boa, as aulas dele eram muito legal. E aí, tipo, foi passar o tempo, ele faltava, faltou uma, faltou duas, faltou várias. E no final de tudo, ele já nem ia direito. Ele passava muita atividade, principalmente pra casa, no final. E não ia, e nem corrigia. E ele só dizia, tipo assim, tá legal. Mas no começo ele era direito. Vocês vão ver, tipo, acho que de desenho... Acho não, eu tenho certeza. De desenho foi o que eu mais tive atividade. Mas ele simplesmente foi desistindo, assim. Ele disse, tipo assim, vocês são muito bons. Tipo, ele elogiava muito. E aí eu percebi que ele foi, tipo, pagando de mão. Tipo, não, eles já sabem o básico, não preciso passar o básico. Mas... vamos por ordem também. Vou mostrar só algumas, vou mostrar todas. Porque como eu falei, foi a disciplina que eu mais tive atividade. Vou mostrar umas legais, umas chatas e é isso aí. Essa daqui foi a primeira, se eu não me engano. Que foi para construir escala tonal. Isso aqui são 4 lápis diferentes. Só que, como vocês podem ver, não dá pra perceber muito bem. O único que dá pra perceber é tipo, se comparar esse com esse. Mas esse parecem, esse se parecem. Enfim. A gente fez isso e fez também, desenhou um objeto de observação, um objeto do diabo, que era, sei lá que dia é isso, mas era muito complicado. Depois disso a gente desenhou vários cilindros, vários círculos, vários triângulos quadrados, aplicando os valores dos lápis, tipo, o que era mais escuro, o que era mais claro, aplicando sombra, sabe? Aplicando valores, igual a gente tinha visto lá no começo de pintura, aí tava aplicando aqui também. Aí a gente observava algumas coisas também, tipo alguns objetos para reproduzir, e ia fazendo. Esse daqui foi o exercício que eu falei dos valores. Fez isso várias vezes e de jeitos diferentes. Aí depois a gente começou a sombrear um objeto tipo de observação, um círculo. Deixa eu ver até se eu tenho. Não vai dar pra ver muito bem. Era basicamente que você colocava um círculo lá de isopor e tipo botava uma luz específica e a gente tinha que ir produzindo o que a gente tava vendo. Tipo, aplicando o que era de mais sombra, o que era mais luz e tal. Essa foi bem legal, só que a gente fez isso várias vezes, aí foi ficando chato. Depois, a gente partiu pra textura. Em textura, a gente começou por um objeto. Não foi esse, mas tipo, era parecido com esse, era um cesto. Aí a gente tipo, via ele de observação, tirava as medidas, reproduzia maior e aplicava a textura com os efeitos de luz e sombra. Eu gostei muito desse. Tipo, eu acho que ficou num resultado legal. Então, teve esse daqui também, que era pra desenhar um objeto da sua casa. Desenhei um ferro de passar, porque na época foi caro. Enfim, hoje em dia eu faria a sombra mais escura, tipo, não degradei, em vez de chapadona assim. Isso ficou legal. Continuando nas texturas, ele falou pra gente reproduzir texturas, tipo, que a gente encontrava no dia a dia. A gente tinha que sair pra tirar foto, tipo, durante a semana e depois reproduzir. Confesso, essa daqui eu fiz de qualquer jeito. Eu tava, tipo, com muita atividade na época, eu fiquei, tipo, com preguiça. Mas, enfim, isso aqui era a lateral do colchão, tem, tipo, chão de ônibus,
Esse aqui eu não lembro o que era. Esse aqui foi uma tentativa de homicídio, que eu tentei desenhar plástico de dentro de salgadinho e foi um caos. Foi bem preguiçosa essa daqui, mas vamos estar ignorando. Depois, voltamos para o isopor. A gente fez um isopor. E depois a gente teve que aplicar um negócio muito legal. A gente teve que aplicar uma das texturas que a gente fez, outra atividade, no isopor. E aí ficou assim, ó. Esse daqui eu achei muito legal. Tipo, esses dois aqui eram isopor e aqui dentro era outra bolinha de isopor, se não me engano. E aí eu apliquei tipo uma textura de madeira, aqui era tipo um cristal, alguma pedra assim. E esse daqui era uma base que já tava lá, que também já tinha textura. E aí depois disso tudo, o que que teve? A gente entrou em caneta. A ideia da disciplina é a gente entrar em caneta, lápis de cor e nanquim, se não me engano. A gente entrou? Não, porque como eu falei, o Vinícius meio que desistiu. Então a gente começou só a entrar em caneta. Mas foi tipo 2 aulas. E como foram 2 aulas, a gente teve pouquíssimas atividades com isso. A gente teve esse daqui de observação. E tipo, quando chegou nessas atividades, eu de verdade já tava achando muito legal o nível de desenho de observação. Porque eu não sabia fazer e tipo, aqui já tava saindo legal, tá vendo? Tipo, dá pra ver que isso aqui é um banco. Dá pra ver que isso aqui é um cesto. E o de cá, que também era de observação. Que era tipo, vários cestos. Tem uns erros? Tem uns erros. Tipo, esse daqui eu acho que tá meio errado. Mas eu achei legal. E aí a mesma coisa, a gente ia aplicando luz e sombra, só que agora não tem como apagar. Mas de verdade, achei muito legal também. Depois a gente teve a atividade pra casa. E aí a gente tinha que desenhar 3 objetos pretos com uma caneta preta e tirar o valor dele. E eu fiz um estojo, a caneta da minha mesa digitalizadora e um penteado. Todas as de caneta eu gostei. Essa aqui que eu vou mostrar, a gente tinha que desenhar um objeto também da nossa casa pra avaliação. E eu escolhi desenhar uma blusa, um casaco de frio que tem aqui. E eu fiz ele assim, ó. Ele tava tipo pendurado. Eu fui tentando copiar as dobras e tal. Não gostei tanto, porque eu errei nas proporções. Tipo, aqui pra cá tá errado, sabe? Era pra ser mais largo, só que faltou papel porque eu medi errado. Basicamente foi isso. Eu achei essa atividade bem legal. Era com rachura, foi um saco de fazer, de conectar as rachuras. Mas ficou legal no final das contas. E essas foram as minhas atividades. Se você se interessou por alguma dessas atividades e, tipo assim, quer saber se tem algum significado, ou saber qual foi o princípio da atividade, ou quiser que eu mostre melhor, você pode falar aqui nos comentários, você pode mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo de boa. E se tiver, tipo, várias dessas atividades aí, quem sabe eu não faço um outro vídeo. Mas, no geral, obrigado por ter assistido, obrigado por ter acompanhado. E eu espero que você tenha gostado de ver um pouquinho dessa experiência que foi estudar o meu primeiro semestre. Foram muitas atividades, muitas coisas pra fazer. Tiveram mais ainda, tipo, tem coisas que eu não mostrei. Mas acho que esse daqui deu pra pegar uma base, assim, geral do que é o semestre e de como foram minhas disciplinas. E é isso então, tchau!